Ao diácono Nilson, né, que ainda estou acostumado ainda com isso, mas de qualquer jeito é irmão, né? Mas se Deus lhe deu esse título é para honrar. Então, muitas vezes eu sempre digo assim que eu passei 8 anos não querendo ser consagrado a pastor, mas Deus queria falar ao meu coração e via que com a consagração viria outras coisas até para ajudar no campo. Então, quando Deus nos coloca com o título, é para nos honrarmos, né? Então, que até eu me acostumar, então, que o diácono Edilson possa estar se acostumando com isso. Mas, irmãos, eu queria também falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre outra coisa. Esse mês o dízimo e as ofertas foi meio problemático, né? Mas Deus à frente, graças a Deus dá para tudo. Eu tenho alguns aqui, envelope de dízimo e de oferta de algumas pessoas. Eu não vou falar o nome, mas aquele irmão que sabe que está aqui seu envelope e que queira ainda estar ofertando, dizimando, venha, pegue, porque isso você vai ajudar a casa do Senhor. Para quem prestou atenção, as grades foram colocadas. O meu desejo é que até o último sábado de março a igreja esteja rebocada, as grades e o portão pintados e toda pintada à frente e aqui dentro. Se não der aqui dentro, mas pelo menos à frente. Eu fiz o orçamento. Fora o pedreiro, que ele está cobrando R$80 por diária, por dia, R$300 dá para fazer tudo isso. Ainda tem o piso aqui desse lado aqui, porque temos, quando a igreja tiver com crianças à noite, a gente fecha o portão ali, deixa as crianças ali na frente, pelo menos não interferem tanto aqui para tirar isso. Então eu fiz os cálculos com o pedreiro. Tem umas metralhas aqui. Durante essa semana o bazar vai estar aberto de terça-feira a sexta pela manhã. À tarde a gente não sabe ainda, porque à tarde eu e minha esposa temos visita e temos alguns estudos para fazer, mas pela manhã ele vai estar aberto, e aí eu vou estar também ajeitando aquilo ali, botar a metralha ali, vou estar socando para deixar já em ponto de fazer o piso, para que a gente possa dar um melhor para as nossas crianças, enquanto não fizer aqui. E isso só se faz com dízimo e com oferta. O pedreiro já está ajudando bastante, a gente fez os cálculos para fazer tudo isso, para deixar a frente da igreja pintada, rebocada por dentro e por fora, as grades pintadas, o portão pintado, R$300. Quem é que vai arrumar esses R$300? Eu não sei. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode tocar cada um de vocês aqui, para que todos juntos possamos contribuir. Fora o seu dízimo, fora a sua oferta, temos essa caixa aqui, que é a caixa de missões. Para quem quer ajudar a igreja, a gente comprou um saco de cimento, usou menos de meio, está mais de meio ali, para botar as grades. Então só vai precisar de mais 3 sacos de cimento. O saco de cimento aqui é R$30 aqui no mercado, no armazém aqui. Então vai ter que comprar algumas areias, comprar tinta para pintar. Então a gente fez o orçamento, dá esse valor. E eu quero o que dos irmãos? Eu não vou pedir que os irmãos cheguem aqui com dinheiro e venham dar não. Se Deus tocar no coração de cada um, irmão, você nos procura ou chega aqui e coloca. Ninguém vai saber qual foi a quantia que você colocou aqui. Esse dinheiro é fora os dízimos e as ofertas. Chega aqui e coloca. Eu acredito que Deus é que vai te honrar. Eu acredito que daqui para o dia 15 de março, Deus vai ter, nós vamos ter esse dinheiro. E para no último sábado de março, a igreja está um brinco. Por que isso?
último sábado de março, nós vamos fazer um culto no sábado. O pastor Raimundo ele vai estar aqui com a comissão de evangelismo, com o pessoal da igreja Pibate de Aracaju e com o pessoal da Convenção Batista. Eles estavam tirando onda dizendo assim: vamos me dar posse para quê? Se você já se apossou. Então não tem para que dar posse. Mas como a burocracia da Constituição da Batista pede isso, então nós vamos fazer tudo isso. E agora que ele já está podendo sair, hoje ele está dando posse a um casal. É hoje, né? Está dando posse a um casal lá em Salgado. Esse casal vai estar tomando conta da igreja lá. E aí nós vamos estar também fazendo isso no último sábado do mês. Então eu conto com a ajuda dos irmãos. Aquele que não puder contribuir, ore para que Deus mova o coração das pessoas e que a gente possa fazer isso bem organizado. Eu acredito que com as orações dos irmãos a gente pode fazer muito mais do que nós estamos planejando. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueça, se você está aqui com o seu dízimo, o seu envelope de dízimo de oferta, está aqui, é só pegar depois de terminar o culto. Irmãos, como eu falei quinta-feira, que hoje eu iria estar falando sobre o tema que está para ser falado na Convenção Batista Brasileira, né? E aí, por alguns motivos, não vai poder ser presencial, ia ser aqui na Bahia, talvez entre Bahia e Espírito Santo, parece, vai ser por ali, né? E aí não vai poder ser presencial e parece que não vai ter mais, mas algumas cidades já estão fazendo a sua conferência. E como domingo passado, sábado passado, era aniversário da Pibate, da igreja mãe daqui, aí eu fui chamado para pregar lá o sábado, o domingo pela manhã e o domingo à noite. Foi uma bênção. A gente falou sobre compartilhar graça e misericórdia. Esse texto você vai encontrar lá em 2 João, capítulo 1, versículo 3. Só que isso foi os 3 dias lá. Eu não vou pregar tudo isso aqui não, meu irmão. Não tenham medo, que não vai ser tudo isso. Vai ser um resumo bem diferente. A minha esposa, domingo passado, pregou o mesmo tema, só que ela pregou em relação a uma situação, eu vou falar sobre outra. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí 2 João, capítulo 1, versículo 3. Segunda João, capítulo 1, versículo 3. Todos abriram? Amém. E fala assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco em verdade e amor. Para que a gente possa começar logo isso, nós vamos ver que o tema fala de compartilhar. Compartilhemos graça e misericórdia. A gente tem que entender primeiramente o que é graça. Graça, a Bíblia já diz que é um favor que nós recebemos que não merecemos, não é? Então, eu posso dizer que graça, se a gente for olhar Efésios 2, 8, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, vai estar lá.
Alguém puder abrir aí, abra aí, Efésios 2, versículo 8 e 9, para que a gente possa ver. E quem abrir já pode ir lendo. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Tá vendo aqui, né? É de graça. Você foi salvo pela graça. Não é dom seu, é dom de Deus. Você não vai comprar a salvação. Você não vai negociar a salvação. Não. É pela graça. E aí, a gente vai ver o significado de graça na Bíblia. Fala assim: favor dado àqueles que não merecem. E aí eu pergunto: você merecia que Jesus morresse por você? Não. Mas ele morreu pela graça. E aí, quem é a graça? Jesus, não é isso? A graça não é Jesus? Só que tem um versículo que chama muita atenção, é quando ele diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Então eu posso dizer que a verdade, a graça, é a mesma coisa que a verdade? Posso? Posso. Por quê? A verdade de Cristo, ela nos é dada de graça. Ela não é dada de graça. Para você conhecer a revelação de Cristo, ele não te cobrou nada. É a verdade de Deus. E aí você vai ver que no final do versículo fala sobre verdade e amor. Quando a gente vai compreender o que é misericórdia, no dicionário, misericórdia fala assim: sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça, dor, compaixão e piedade. Quando a gente vai ver na parte de lamentação, a gente vai ver que a misericórdia está relacionada a misericórdia, é um termo amplo que se refere à benevolência, perdão, bondade e uma variedade de contextos éticos, religiosos e sociais. Isso é o contexto geral de misericórdia. Por que lamentação? Porque aqui abrange as etnias, a religião e a sociedade. Misericórdia. Só que quando a gente vem para a parte bíblica da teologia, fala assim: atribuição de Deus que o leva a perdoar os pecados e faltas cometidas pelos pecadores. A gente vê 3 significados de misericórdia, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que é atribuição de Deus que leva a perdoar os pecados e faltas cometidas pelos pecados. Posso dizer que misericórdia é amor? É o amor de Deus para conosco. E aí a gente vai ver no final aqui do versículo que fala verdade, graça, amor, misericórdia. Então a gente vai trabalhar essa graça e essa misericórdia pelas palavras verdade e amor. Eu já falei algumas vezes aqui que o ser humano ele se engana muitas vezes com as suas falsas verdades.
Que falsas verdades são essas? As verdades que eu digo que é verdade. Só que as verdades de Deus são completamente diferentes da minha, quando eu vou para a lei da palavra de Deus. E quando Deus nos chama a essa verdade, a essa graça, Deus nos leva ao comprometimento de andar pela verdade, viver pela verdade. Somente isso. E aí a gente vai ver que esse andar e viver pela verdade, a gente vai ver que na Bíblia tem muitas situações, muitos versículos que vai nos lembrar disso. Eu tirei algumas situações aqui, só no livro de João. No livro de João, o Evangelho, temos mais de 20 versículos que fala sobre a verdade. Em torno de 30 a 32 versículos. Em toda a Bíblia são 412 versículos que falam da verdade de Deus. Essa verdade é a verdade suprema. É a verdade dita de Deus. Então não é a verdade do ser humano. É a verdade de Deus. E a gente não vai falar de todas essas verdades, mas eu quero citar só 4 versículos que falam de verdade. E aí eu gostaria de fazer a igreja trabalhar também. Quem puder aí abrir a Bíblia em Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. Se já abrir, pode ler. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. Amém. Esse fiel é o Deus verdadeiro. Esse Deus fiel é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o que você vai pedir, você não vai pedir. Eu lembro muito das coisas que eu digo ao Mateus e a Miriam, porque eu sempre ligo assim, eu digo, olha, quando você quiser pedir alguma coisa, não peça a seu pai não. Aí na primeira vez que eu disse isso, eles disseram, eu vou pedir aqui, eu digo, peça a Deus. Porque aí Deus me capacita, eu vou ter condições e aí eu vou lhe dar. Mas pensa primeiramente a Deus. E graças a Deus, eles aprenderam isso. Porque ele vem pedir a mim, nem quase todas as vezes eu não tenho condições de dar aquilo que eles querem. Mas se eles pedirem a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da fé, o Deus fiel, esse Deus vai dar condição para que eles possam ter aquilo ali. Eu me lembro que o meu menino mais velho, ele era doido por um videogame. Aí ele pediu assim, Senhor, me dá um videogame, pode ser segunda mão mesmo, porque eu quero somente para ficar jogando em casa. Aí uma irmã da igreja de Palmeira tinha um neto que comprou um videogame melhor e deu um videogame de segunda mão ao meu menino. Só que veja só como ele pediu, pode ser um videogame de segunda mão. E aí o menino tinha quebrado sem querer o videogame, mas não disse a avó. E aí quando chega em casa, que deu ao meu menino feliz que só, ai que vai ligar o videogame, era problema no cartucho, aqueles atalhos, era de cartucho, só ficava a tela. Foi um problema. Até ele compreender que ele pediu errado a Deus, ele pediu da maneira errada, foi um problema. A irmã teve que consertar. Eu sei que até hoje dizem que esse videogame está no conserto, mas sumiu. Já quando foi o Mateus, foi diferente, não foi, Mateus? O Mateus disse, pai, eu estou querendo um videogame. Eu digo, já pediu a Deus, Deus sabe do seu sentimento. Eu digo, beleza. E aí passou-se, não foi? Passou-se.
E a gente conseguiu comprar um videogame, um PS2, né? PS2. Graças a Deus até hoje está vivo. Graças a Deus até hoje está vivo. Mas a maneira que você pede a Deus, ela tem muito a ver com o que você verdadeiramente vai ver. Tem muita gente aí pedindo errado. E a pessoa errada também. Ainda tem isso. Além de pedir errado, está pedindo a pessoa errada. A entidade errada. Então a gente vai ver que essa verdade está relacionada unicamente a Deus. João capítulo 5, versículo 24. Quem puder abrir aí para ler, eu agradeço. João 5, 24. Amém. E quem aí, a Graça lê João 5, 24. Quem puder já vai abrindo aí em João 8, 32. Pode ler, Graça. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como é que diz aí? Eu digo o quê? A verdade. Pronto. Jesus diz a verdade. Logo depois ele fala o quê? Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Pronto. Se a gente der ouvidos à verdade de Deus, a gente tem a vida eterna. Ah, pastor, mas é relativo. Não. É relativo à minha verdade. A sua verdade é relativa. Mas a verdade de Deus, ela não é relativa. Ela é bem direta. Cabe a você ou a mim querer seguir ou não. E aí, muitas vezes, a verdade de Deus dói. A verdade de Deus incomoda. Mas é a verdade de Deus. É como a gente falou hoje, né, meninos, pela manhã. Contra a palavra não há argumento. Você pode argumentar o que eu disser, o que eu falar de mim mesmo, mas contra essa palavra você não vai ter argumento, porque é a palavra de Deus é a verdade de Deus. João 8, 32. Quem foi que abriu aí? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Pronto, olha. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Gente, hoje a gente teve um debate aqui bem legal, não foi? Na escola dominical. Tem vindo poucas pessoas, mas eu digo, olha, você que possa vir, venha, porque tem sido maravilhoso. Eu gosto de quando eu estou passando a palavra de Deus e a gente pode conversar, dialogar sobre isso, e cada um tem a sua opinião, expõe a sua opinião, e a gente vai ver que a opinião que vale, prevalece, é a de Deus, no final, que é a verdade de Deus. Mas aí a gente vem aqui, ó, conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Muitas vezes, o ser humano, principalmente que vem de lá fora, vem aí do mundão, ele acha que para se libertar, ele precisa passar por 7 portas, por 7, pelo caminho do sal, por várias e várias coisas, fazer várias e várias mandigas. Não, a Bíblia já está dizendo. Quer se libertar? Conheça a verdade. Ah, mas o irmão vai orar por mim, vai derramar o óleo sobre mim. Eu vou me libertar do meu mal. Tu só vai tomar um banho de óleo e uma mão na tua cabeça. Quer se libertar? Conheça a verdade. Conheça a verdade, porque você conhecendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, você vai se libertar de tudo. Eu já falei aqui que minha família, já durante um bom tempo, ainda tem hoje, pessoas que mexem com candomblé, e eu achava, quando eu me casei, eu achava que eu tinha um bocado de coisa ruim em mim. E não vou mentir não, né? Antes de crer que tinha. Antes de ser crente tinha um bocado de tonhonhonho em cima de mim. Mas a Bíblia diz que a gente tem que conhecer. Então, só que eu não tinha essa visão ainda. E aí, teve mais ou menos 15 dias antes de a gente casar, foi? Eu fui com os amigos disseram, olha, a gente vai para a Universal. A gente vai passar pelas 7 portas. Se você cair, eu dou um murro no seu olho,
para que você saiba que você se manifestou. Vai para a igreja, amigo, como é que é? E aí eu vou passando, né, pelas rodas, a gente foi. Aí passo pela primeira, passo pela segunda, passo pela terceira, e daqui a pouco os caras, cai, sai dele. Quando eu estou passando na última porta, o cara empurra a mão aqui assim em mim e faz, sai dele. Eu parei e falei assim, não tem nada aqui não. Oxe, que conversa essa que sai? Aí fui embora, passei pela porta todo dia. Um senhor, eu estava já em Itaquarana, não foi? Estava em Itaquarana, conversando, pá. E eu ficava, né? A Bíblia dizia isso. E eu dizia, realmente, eu estou conhecendo a palavra de Deus, graças a Deus, nunca me manifestei, nunca fiz essas coisas. E o Senhor chega para a gente e diz mesmo assim, crente, mas não era daqueles crentes que gosta de estar à frente, não, aquele crentinho que fica lá no cantinho, que ninguém dá nada por ele, mas quando ele baixa o joelho, Deus ouve as orações dele. E aí ele disse, a verdadeira libertação do homem não está em você colocar a mão. E aí a gente conversando, ele falou, você se lembra que a Bíblia diz que quando a gente liberta uma pessoa e se não cuidar daquela pessoa, o demônio volta a ver a casa limpa e volta mais sério e pior do que aquele primeiro? E eu conversando com ele, eu digo, não é essa coisa toda. Aí ele fez, preste atenção no que fala João 8:32, que você vai entender. Conhecer a verdade de Deus, meu irmão, é nos libertar todos os dias. Mas é nos libertar do nosso querer, das nossas vontades, do nosso ego, do nosso eu. É que nós precisamos nos libertar todos os dias. Por quê? Porque muitas vezes o que te impede, o que me impede de pegar a graça de Deus, de viver pela verdade de Deus, de andar sobre a misericórdia de Deus, é porque eu não quero aceitar a verdade de Deus. Eu não quero ser comprometido com aquilo que vai me machucar. Algo que eu não concorde dentro da igreja. Algo que eu veja que não, eu não preciso fazer isso. Mas se a Bíblia está dizendo, é para fazer. Se a Bíblia está dizendo, tem que mudar, tem que mudar. Se a Bíblia diz assim, quando a gente se arrepende, nós temos que deixar tudo o que fazíamos de errado no velho homem, não é isso? Mas tem pessoas que se arrependem e tem aquele pecadinho de estimação, guardado. A gente conheceu uma pessoa no sertão pernambucano, crente fervorosa, daquela canela de fogo, que ia para círculo de oração e tudo. Aí uma vez a gente conversando, e ela dizendo, irmão, não sei o que eu faço, irmão. Eu estou passando por um problema, minha filha está em São Paulo, e eu vivo orando. Um dia desse mesmo, eu fui e peguei na imagem de Aparecida, segurei assim. Meu irmão, quando ela falou isso, uma imagem que a filha tinha dado a ela, de ouro, pequenininha, ela disse que orava pela filha, segurando a imagem. Veja só como é que é as coisas. E aí eu fico olhando assim, a falta de conhecimento que o povo de Deus está, e a Bíblia diz também, o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. E tem muita gente aí se perdendo por falta desse conhecimento, porque não quer dar ouvidos à verdade de Deus, não quer andar pela palavra de Deus. E aí a gente vai ver aqui outro versículo para terminar sobre a verdade. João 14:6. Esse eu creio que todo mundo conhece, né? Amém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Pronto. Jesus já está dizendo que Ele é o caminho e a verdade. Que é
pastor, é árduo, é cansativo, é doloroso. Sabe por quê? Porque nós, isso quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, estamos cheios do mundo, do pecado dentro de nós. Estamos cheios do pecado dentro de nós. E aí quando a gente vai renunciar a isso, dói. Porque você é renunciar ao desejo da sua carne. É renunciar a algo que você gosta. Gente, em 2019, eu e minha esposa, a gente participando com a igreja lá, de parceria com a igreja, a gente fez um jejum, foi? Minha esposa de café, eu de Coca-Cola. Gente, a Carla fica pensando assim, a Carla fica rindo assim, mas é duro, gente. Está aqui minha família que se lembra muito bem. Eu quando fazia minhas compras, no todo dia, era aqueles litros, de 3 litros de Coca-Cola. Eu comprava 3 daquele. E na hora que a gente ia comer, era 1 litrão de 3 litros para eles e 1 para mim. E aí, dele, sempre a minha princesinha ali, né, que gosta de desafiar o pai, vinha meter a mão, vai para lá, toma da sua. Não é para a minha não, 3 litros de Coca-Cola para ele. E ainda tinha que deixar outra para quando chegasse no culto, para tomar. Extremamente viciado em Coca-Cola. Foi um problema. 45 dias, foi? 45 dias sem tomar Coca-Cola. Chegava no final de semana, a boca sentia aquele borbulho aqui assim, ó, na garganta, aquilo ali me doía, porque eu não sei o que. Você já notou? Toda vez que você está fazendo um propósito de Deus, você só me chama para um lugar onde tem aquelas coisas que você não pode. É só isso. Rapaz, apareceu aniversário, apareceu festa, e quando eu chegava, estava lá a neguinha, geladinha. Meu Deus, sai daí, tentação, sai de perto. Venci 45 dias. Foi bom, sabe por quê? Hoje eu não faço mais questão por Coca-Cola. Hoje eu não faço mais. Tomar, tomo, mas não como tomava antes. Não como tomava antes. Então é renunciar, você deixar o erro do que a sua carne gosta e renunciar e fazer o que Deus está dizendo. E por a gente ter crescido, eu creio que aqui, alguns aqui nasceram num berço cristão. Alguém aqui nasceu num berço cristão? Mateus e Miriam, né? Mateus e Miriam, é porque ele está assim meio na dúvida, porque, como eu já falei aqui, eu criei meus filhos logo no começo, quando era novinho, uma visão totalmente diferente do que eu hoje acredito que é a visão da Bíblia. Eu criei eles com uma visão assim: não, isso não pode, isso é do diabo, isso não pode, isso está errado, isso não pode, isso não é. Gente, eu queimei coisa dos meus filhos mais velhos, que misericórdia. Só que volta a palavra, conheci a verdade. Quando eu vim conhecer a verdade, eu vim ver que eu não precisava fazer aquilo. Eu não precisava passar por aquele processo, sabe por quê? Porque a verdade era que libertava. Então, todos aqui que não nasceram num lar cristão, vieram com vícios do mundo, vieram cheios de manias do mundo, e que quando a gente vem para dentro da igreja, muitas vezes a gente quer trazer para aquelas coisas, aquelas mazelas do passado, para dentro da igreja, para a nossa vida. E a Bíblia está dizendo que não. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ah, pastor, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação. Entra no caminho do Senhor. Vai doer? Vai. Mas teu corpo vai se acostumar. Teu corpo vai fazer, ó, eu sou testemunha viva, tá aqui minha esposa. Um ano de casado, ela dizia que eu era estranho, porque eu só sabia orar, sabe como, meu irmão?
deitado nele. Começava. Daqui a pouco ela estava orando e eu estava. Era dessa maneira. Eu não passava 15 minutos orando. Porque me agoniava, dava um chique-lique em mim. E dava aquele negócio, pegava no sono. E se fosse de joelho, ai, tinha que botar sandália embaixo assim, para não doer, porque doía essas coisas todas. Mas tudo é questão de hábito. Tudo é questão de hábito. Primeira vigília que eu fui orar, que eu vi que eu estava preparado para orar, a gente começou de 9, meia-noite, deu uma parada para o cafezinho. E eu estava lá, de joelho, sem dormir, sem cochilar, sem nada, chorando nos pés do Senhor. Depois eu olhei assim, eu estou aprovado. Mas é porque é hábito. Ler a Bíblia. Quando eu me converti, ler Bíblia na igreja, quando alguém mandava. Para eu chegar e dizer, não, eu tenho minha devocional. Sabe como era a minha devocional? Botava um hino lá, falava, Senhor, obrigado. E primeiramente, quando eu me converti, eu gostava de rock. Imagina como é que era, né? Os rock tocando lá, crente, rock de crente, Caio Barnea, Juízo Final, só rock pauleira, que muitas vezes você só entendia glória a Deus, aleluia, somente isso, e eu achava que aquilo ali era minha devocional. Mas quando eu comecei a aprender da palavra de Deus, como eu comecei a ver a verdade, conhecer da verdade, aí eu vim entender o que é você ter uma devocional com Deus de manhã, o que é você orar, começar a orar, ler a Bíblia. E hoje, graças a Deus, é costume, se tornou um hábito. Se eu passar, me acordar de manhã cedo, eu não ler a Bíblia, eu fico agoniado, eu tenho que dar uma paradinha, para nem que seja no celular. Falei 2 ou 3 versículos. Mas se tornou um hábito. Para quem não fazia isso. Então é você renunciar isso. As coisas do passado, que a gente trazia do passado, é renunciar para entrar no caminho do Senhor. Para viver a verdade do Senhor. Para adquirir a vida que Deus tem para mim e para você. Gente, quando a gente trabalha tudo isso, aí a gente vai conhecer o amor de Deus. Tem um versículo na Bíblia que todo mundo que fez primeira comunhão, eu não sei aqui, mas lá em Recife eu aprendi esse versículo na primeira comunhão quando eu fiz. E minha esposa ensina nas aulas dela de EBD, né? Que é João 3,16. O que é que João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, eterno. Se a gente for fazer um contexto desse versículo, eu li um livro de um cara que ele passou 1 ano e meio pregando só esse versículo. Benjamin passou 1 ano e meio pregando em todo lugar que ele ia só sobre João 3,16. Imagine quanta pregação o cara fez, hein? Num só versículo. Porque é extenso. O amor de Deus, ele é extenso, gente. Mas para a gente adquirir esse amor de Deus, a gente precisa conhecer a verdade do Senhor. Porque se a gente não conhecer a verdade do Senhor, a gente não chega nesse amor de Deus. E eu gostaria que alguém abrisse aí Mateus 22, capítulo 34 ao 40. Mateus 22. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseam nesses dois mandamentos. Amém? Amém. Veja aí. Toda a lei e profeta. A lei de Deus é o quê? Não é a palavra? Não é a verdade? E os profetas são os servos de Deus. Pronto. A gente, para adquirir esse amor, a gente tem que conhecer a verdade de Deus. A gente nunca vai dizer que ama a Deus se a gente não for obediente à verdade dele. Por que isso? A gente tem uma visão de amor que é totalmente diferente da de Deus. Ana Carla ama Renilson. Dagmar ama Marcos. A irmã Aldair ama Galego. Só que esse amor não é igual ao amor de Deus. Esse amor é um amor carnal. É um amor de sentimento. E para você amar o amor de sentimento, você precisa ter a mesma atração pela pessoa, não é? Porque você precisa sentir algo pela pessoa. O amor de Deus é diferente. Você lembra lá que João 3,16 que ele diz? Que ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele trouxe salvação sobre todos do mundo. Hein? Salvação ele trouxe sobre todos do mundo? Não. Todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo. O mundo está aí, gente à vontade, mas só vai ser salvo quem crê em Jesus Cristo. E pastor, e por quê? Meu marido, minha esposa, meu filho ainda não adquiriram a salvação? Porque não creram ainda em Jesus Cristo. Porque não viveram a verdade da palavra de Deus. Porque aí onde é que está o amor? É cumprir-se pela palavra. Se você não vive essa palavra, você não pode dizer que ama a Deus. E aí a gente vai para um versículo que muitas vezes dói, mas é a verdade. E aí eu quero que alguém abra aí, para a gente terminar, em 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 21. 1 João, versículo 4. Capítulo 4, versículo 7 ao 21. Do 7 ao 21, né? É. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós,
para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve o castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Amém. Se eu parar por aqui, já deu para os irmãos entenderem o que é que precisamos fazer. Agora, o que me chama mais a atenção é que esse relato do amor de Deus para com a gente, muitas vezes a gente deixa-se despercebido. Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu já falei isso aqui, mas eu vou trazer a lembrança novamente aos irmãos. Eu crente, fazendo parte da intercessão da igreja, veja só, eu era o líder de quem tomava conta da oração, era eu. Mas dentro da igreja tinha um cara que quando eu ouvia a voz dele, aquilo ali me subia, me tirava do sério. Sabe o que era? Detestar aquele cara. Era ele. Olha, o cara crente fervoroso, liderando a oração, cheio de poder de Deus, mas não amava o meu próximo. Eu era o quê? Biblicamente está dizendo aqui. Eu era hipócrita, mentiroso. A Bíblia está dizendo aqui. Por quê? Porque é fácil você dizer que ama, mas se você não mostrar com as suas atitudes todos os dias, meus irmãos, eu somos mentirosos. Amor, o verdadeiro amor de Deus é uma semente que você planta e todo dia você vai lá e rega ela com as suas atitudes, demonstrando esse amor pelas pessoas. E aquilo ali me incomodou tanto, aquele sentimento que eu sentia pelo aquele cara, que eu conversando com meu pai na fé, meu pai da fé chegou e fez: rapaz, eu não gosto do cara, né? E o rapaz, ele chegou para mim e disse: tu sabe que isso está errado, né? Isso aí ele fez. Chega, vai conversar com Deus em casa e diz tudo o que tu quer fazer com o cara. Conversa com Deus e diz que quer bater nele, quer matar ele, quer esculhambar ele, quer fazer o que quiser com ele. Fala para Deus. E depois começa a dizer assim: Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Gente, passei um mês fazendo essa oração. Duro. Parece que foi pior. Que aí é que o cara vinha me chatear. Sabe o que é? Você tá num lugar, quando alguém chega, você só quer sair já para não falar besteira. Era eu, com essa pessoa. Mas perseverei um mês e meio, 2 meses, e a coisa esquentando. Chegou um dia ao ponto de a gente trabalhar na igreja junto, e na igreja assim de lado tinha a piscina, que a igreja antes era uma academia, aí tinha a piscina, e quem tomava conta da piscina era ele. Olha o pensamento do crente, cheio da oração: vou afogar essa peste aqui dentro. Misericórdia, queima ele. Veja o pensamento, para você ver, muitas vezes, como a gente é podre mesmo por dentro. Eu e o cara trabalhando na casa de Deus, fazendo serviço na casa de Deus, e o diabo coloca esse pensamento na minha mente. Afoga ele dentro aí da piscina, para ele calar essa boca.
A sorte é que, graças a Deus sempre coloca um anjo, né? E tinha um amigo meu chamado Aldenes, que ele sempre dizia assim para mim: Marcos, seja apto a ouvir e tardio de falar. Porque eu não tinha hora que eu não aguentava. Mas Deus trabalhou na minha vida, quase 6 meses. Eu cheguei ao ponto de pedir para sair da intercessão, porque eu não estava aguentando. E Deus fez a obra. No dia que a gente, no culto de consagração, para eu ir para o sertão pernambucano, eu e esse cara chorava, urrava, porque a gente se tornou os melhores amigos dentro da igreja. Mas precisa ser trabalhado. Não é de uma hora para outra. É você renunciar ao desejo que está dentro de nós, podre. É a gente renunciar a isso. Porque que bom, se a gente for olhar direitinho, se a gente for olhar no espelho, volto a dizer a situação do espelho. Se a gente fosse olhar no espelho, de manhã você vai ver uma pessoa, de tarde você vai ver outra, de noite você vai ver outra. E aí quando você vai lá para Coríntios 13, que fala do enigma do espelho, é a nossa vida, meu. A gente é bonzinho para uns, a gente odeia outros, a gente suporta outros, mas a Bíblia diz que a gente tem que amar a todos. Amém. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os dias nós precisamos nos libertar dos nossos achismos, dos nossos eu, porque é isso que nos afasta do amor de Deus. Amém? Amém. Que Deus possa estar nos abençoando dia a dia. Lá foi demorado, hein? Lá foi 3 dias falando só a mesma coisa, mas eu creio que se botarmos essa palavra em prática, quando chegar em casa amanhã, olha no espelho quando você se acordar, olha na bola da menina dos teus olhos e toma coragem de se perguntar: quem é você? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? De meio-dia você vai lá na hora do almoço, que foi escovar o dente, olha para o espelho e se pergunta novamente: será que é aquela mesma pessoa que era de manhã? Quando for à noite, e você for trocar de roupa, for para sair para algum canto, se olha no espelho e pergunta de novo, para ver se é a mesma pessoa que se acordou de manhã ou de meio-dia. Porque é difícil a gente lidar com as nossas verdades, mas lidar com a verdade de Cristo é só simplesmente obedecer a sua palavra. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento desta palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu falasses ao nosso coração, a mim e a Tua igreja, Senhor. Que possamos andar na Tua verdade, que possamos compartilhar essa verdade com outras pessoas, que possamos mostrar esse amor com as nossas atitudes. Deus, que possamos estar entregando todos os dias o nosso querer, a nossa vontade nas Tuas mãos, para se cumprir o Teu querer, não o nosso, Senhor. Para que a gente quebre esses tabus, essas barreiras que nos acompanharam e que possamos viver a Tua vontade, meu Pai, todos os dias. Que possamos, Senhor, nos quebrar e ir lá para Jeremias capítulo 18, onde diz que precisamos ir na casa do oleiro, ser quebrado, ser transformado e sair dali um vaso novo. Que possamos estar entregando nas Tuas mãos todos os dias a verdade, a Tua
verdade. Conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Que possamos ser libertos, Senhor, todos os dias, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém e amém. Amém, irmãos?